2005 a 2015 e é sócio fundador e atual diretor executivo do Ânima Centro Hospitalar. Está conosco e vai falar agora aqui na Manchester o seu bom dia e, claro, já vamos começar a esclarecer muita coisa sobre saúde masculina. Bom dia, doutor Luiz Cláudio. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês e discutir sobre esse tema que é tão relevante. Além do câncer de próstata, aproveitar esse momento para a gente falar um pouco sobre saúde masculina. Então, Nira, é um prazer enorme estar aqui. Vamos aproveitar e discutir, se os ouvintes participarem, eu acho que vai ser mais interessante ainda. Isso, exatamente. E a saúde masculina, ela, eu já disse algumas vezes aqui, e quando o senhor estava ali, eu estava conversando com a nossa outra convidada, Elisângela, e ela confirmou, inclusive, que o marido do lado falou que o homem, doutor, ele não tem o hábito de estar indo fazer um exame periódico como a mulher tem, de fazer o preventivo, estar aí vendo, sempre fazendo aí o exame de mama, né, do colo do útero, para prevenir aí. O homem não tem esse hábito, né, doutor? Ou isso está mudando? Pouco. Na verdade, isso vem mudando há muitos anos, mas é lento. É da índole do homem, é a cultura, né? A cultura realmente é focada mais na prevenção de saúde feminina. Inclusive pelos órgãos governamentais, as campanhas são mais contundentes quando se fala de saúde feminina. Vou te dar um exemplo. A questão cultural é tão séria que toda mãe, quando tem uma filha adolescente, ela leva periodicamente a filha a ginecologista a partir de uma certa idade. Isso é fato. Isso não acontece com as mães dos meninos. Olha, tapa na minha cara. Tapa na minha cara. Eu falo logo assim para os ouvintes, porque realmente é isso que acontece. É da cultura. Nós não temos essa preocupação e é um erro muito, mas é muito grande, né? Eu, minha máxima culpa, não fiz isso. Tenho um filho, hoje adulto, obviamente, já está aí com 29 anos de idade, o Lucas Henrique. Porém, não tive eu levei algumas vezes, mas não foi aquela coisa de todo ano estar fazendo um exame preventivo, estar visitando o urologista. Mas necessariamente não precisaria todo ano, mas a questão é assim, isso seria uma exceção. Mas, de fato, o fato de ir na adolescência, para a gente fazer uma avaliação básica. Sim. Por exemplo, a questão às vezes de fimose, que é algo importante. Sim. E que o adolescente não fala muito sobre isso, e que você, fazendo a cirurgia de fimose no paciente, muitas vezes você evita uma coisa gravíssima, que é o câncer de pênis, além de infecções, outras coisas que acontecem. Sim. Tumor de testículo, que é algo também que é muito comum nessa fase de adolescência e que às vezes, ou muitas vezes, o adolescente, como ele está naquele momento de maior retração, ele está ali, ele fica muito mais envergonhado diante das mudanças da genitália dele. Sim. Eu já cheguei a ver paciente no consultório com câncer de testículo de quase meio quilo. Meu Deus, doutor. E um caso gravíssimo já com metástase, que é um tumor extremamente agressivo, porque a criança não falou para os pais. Então essas coisas... A idade? A idade? 13 anos. 13 anos. Ele foi disfarçando aquilo e colocando camisa maior e ninguém viu. E quando ele chegou ao meu consultório, ele tinha múltiplas metástases já. Um tumor que é palpável. É um tumor que uma criança palpa o testículo, quer dizer, isso é um órgão que você consegue palpar, você não precisa de grandes exames para ver que o seu testículo está aumentando, que ele está endurecido. Então isso é muito grave e é um tumor que mata adolescente. Então são essas coisas que a gente tem que conversar aqui um pouco e desmistificando essas questões relacionadas à saúde masculina. Então vamos começar falando do foco, né? Porque tem o foco do Novembro Azul falando aí sobre o câncer de próstata. Já vamos começar com os adultos, passamos depois a esses, porque é importante, vamos falar aqui do câncer de pênis, do câncer de testículo, que é realmente uma coisa recorrente, embora não tão divulgada, e justamente por não ter essa divulgação, como o doutor falou antes, né, a respeito aí de campanhas, né, porque os órgãos do governo e tal focam mais realmente na saúde da mulher. Isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar. A gente precisa ter isso, inclusive, cobrar isso aí dos nossos
governantes a respeito dessas campanhas que precisa incentivar, sim, o homem, o adolescente, a mãe levar o menino para poder ter aí esse contato inicial com o médico desde sempre. Vamos falar então do câncer de próstata, doutor. Qual é a idade recomendada para iniciar esses exames assim, de rastreamento do câncer de próstata? Isso é uma pergunta muito relevante. Nós temos a idade padrão 50 anos. Sim. Então, 50 anos, em geral, isso varia aí o limite disso, né? Porque você imagina o seguinte, quando que você pode parar de fazer o screening? A ideia é quando você tem uma expectativa de vida menor que 10 anos. Isso tem mudado muito, porque a expectativa de vida cada vez aumenta mais. Então, antigamente, um paciente de 70 anos, de 5 décadas atrás, é completamente diferente de um paciente de 70 anos de hoje. Mas a linha geral é essa, 50 anos, a não ser que você tenha alguma questão genética envolvida, ou seja, algum antepassado de primeiro grau com câncer de próstata e com câncer de próstata mais grave. Aí você tem que colocar isso para 45 anos, quando você começa a fazer a prevenção, e ainda tem também o fator genético da raça negra. Os pacientes da raça negra têm uma incidência mais precoce de câncer de próstata e devem começar mais cedo o check-up, o screening. Nossa, não sabia desse fator. Então, os pacientes que têm aí da raça negra, eles têm assim, ter um pouco mais de cuidado com isso, porque a incidência, nesse caso, é mais alta. Mais alta. Nossa, e tem alguma explicação para isso? Não, isso é estatístico. Geneticamente isso está comprovado, né? Então, pacientes em primeiro grau, com parentes de primeiro grau com câncer de próstata e pacientes da raça negra. Quais os fatores de risco? Na verdade, é interessante isso. O câncer de próstata não tem fatores de risco evitáveis. Esse é o grande problema. Quando você tem fatores de risco, é um câncer próprio do desenvolvimento masculino. Sim. Então você tem autópsias, por isso que a gente discute muito o que deve tratar ou não, porque você tem casos de autópsias com pacientes acima de 75, 80 anos, em que você vai ter mais de 70% de pacientes com câncer de próstata que não foi detectado. Então não existe. A única coisa que existe hoje é o seguinte, você pode, em casos de pacientes com câncer de próstata latente, intensificar, aumentar o crescimento, o desenvolvimento desse câncer com o uso de testosterona. Então hoje, como a gente vê um uso que começa a aumentar bastante, principalmente na meia-idade e a questão de, às vezes até pacientes mais jovens, a gente pode discutir isso aí num segundo momento. Sim. A testosterona como um fator desencadeador de crescimento de câncer de próstata, sim. Ela não cria o câncer, mas ela faz o câncer crescer. Ela é um alimento para o câncer. Tanto é que um dos tratamentos para o câncer de próstata é você cortar a testosterona no paciente, né? Então você faz bloqueadores, como no caso de câncer de mama, que você usa bloqueadores hormonais. Sim. No câncer de próstata, um dos tratamentos é bloquear a ação da testosterona. Bloquear a ação. Daí vem no tratamento, por exemplo, os exames, né, que são utilizados para poder fazer, para chegar a esse diagnóstico, e daí vem o tratamento, já que a gente entrou aí na fase do tratamento, vamos falar sobre os exames e os sintomas, mas o senhor falando aí do tratamento, por isso que tem muitos, isso afeta a função erétil do homem. Sim. Devido a esse bloqueio da testosterona. Mas na verdade isso já é uma fase final do tratamento. Sim. A gente usa bloqueador hormonal em pacientes já com doença avançada. O grande problema da questão de disfunção erétil é o paciente mais jovem, né? E como complicação pós-operatória. Então a disfunção erétil, ela pode acontecer pós-cirurgia, que é a prostatectomia radical, e a própria radioterapia, que é também um dos tipos de tratamento. Hoje isso melhorou muito. Antigamente esses números eram maiores. Hoje, com o avanço das técnicas cirúrgicas e os aparelhos também de edição de radioterapia, você tem uma incidência menor, mas que não é tão pequena, que você tem aí, em determinados casos, você vai ter de 30% a 50% de disfunção erétil.
Não quer dizer que isso não tenha tratamento. É isso que é importante ressaltar, né? Não quer dizer que é uma disfunção erétil pós-operatória que não tenha tratamento. Que não tenha Existem tratamentos para isso, né? Sim. Uma complicação maior e muito temida em casos de cirurgia para câncer de próstata é a incontinência urinária, que aí realmente é mais difícil o tratamento, que é bem mais difícil o tratamento da incontinência urinária masculina do que a incontinência urinária feminina. Sim. Incontinência urinária feminina, o tratamento é bem mais fácil. Tá, e os sintomas, doutor? Por exemplo, igual a gente sempre, vamos repetir aqui, queremos desmistificar essa cultura, essa coisa do homem não querer. Tem uns que não vão ao médico pelo simples fato de, vai fazer aquele exame. Mas para ele poder decidir, né, se vai ou não ao médico ali, às vezes ele não sabe que ele está precisando ir, porque tem isso, né, vai quando está doendo alguma coisa. Quais são os sintomas? Tem algum sintoma inicial que não seja de dor, mas que seja aquele alerta para o homem procurar médico? Mira, esse é o grande problema. É o grande problema. Ao mesmo tempo que é a grande vantagem, porque você consegue fazer uma detecção muito precoce de tudo, é um problema. Por quê? Porque o câncer de próstata em fase inicial, ele é absolutamente assintomático. Você imagina que você tem um tumor de meio centímetro na próstata. Então, você não tem repercussão nenhuma. Então, o indivíduo, quando começa a ter repercussões, em geral, ele já tem doença avançada, que é uma doença extraprostática. Então, ele pode... Isso não tem exceção. Não, silencioso. Não, silencioso. Não tem exceção. É porque para ter sintoma, ele já tem que crescer. Ele tem que estar maior. Ele tem que incomodar. Porque um tumor curável, né? Um tumor curável, ele tem que ser muito pequeno. Então a detecção tem que ser muito pequena. Você tem que pensar que você está lidando com tumores de meio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetro. A próstata é um órgão pequeno, então se ele passa disso, um tumor de próstata de 3 centímetros já é um tumor muito grande. Então, não tem sintomas, não espere ter. Isso é até ruim, porque eu já vi paciente falando, doutor, mas como que eu vou operar? Eu não sinto nada. Eu não tenho nada. Fica parecendo assim, eu não vou cutucar, ainda tem algumas questões. Isso agora, semana passada no consultório. Algo não é antigo, é muito recente. Eu falei, então o senhor está com o PSA elevado, nós vamos discutir um pouquinho sobre, assim, o que é? Você falou os exames, né? Isso, já basicamente, é muito simples, porque você tem o toque retal e o PSA, que é um exame de sangue. O temido toque retal. O temido toque retal, que é uma coisa que dura segundos e que, repito, é cultural. Muito cultural, ninguém pode nem falar, ninguém pode falar que vai ao urologista, já tem gozação em cima disso. Isso vai demorar, porque senão você imaginar o que é um toque retal dentro de um exame ginecológico, o exame ginecológico é muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Você pega um aparelho, você pega um aparelho, você abre um aparelho ali. Então, assim, repito que isso é cultural mesmo. É cultural e como cultural acaba afetando a questão psicológica do indivíduo. Mas voltando aos exames, então hoje você tem o PSA e você tem o toque retal, que são exames muito simples. E nós temos hoje uma coisa que veio nos últimos anos, que ajuda muito no diagnóstico, que é a ressonância da próstata. A ressonância da próstata hoje, no ultrassom, o pessoal fala, não doutor, eu faço ultrassom, não preciso fazer toque. O ultrassom, para a detecção de câncer de próstata, é um exame muito ruim. Ele não detecta. A ressonância de próstata, sim, ela detecta nódulos com uma acurácia muito grande. Isso sem fazer o toque, doutor? Desculpe. Não é que um substitui. Não substitui. Só porque hoje, por exemplo, existem casos, esses casos eu não falo isso como regra, porque nós temos que entender que a ressonância é um exame extremamente caro. Sim. Muito inacessível, então não pode se falar, não, hoje a gente vai trocar o toque retal por uma ressonância. Isso não tem muito sentido, né? No país que a gente vive, etc. Mas existem casos de ressonância em que você já indica uma biópsia de próstata baseado na ressonância. A ressonância, ela erra muito pouco hoje, porque é uma ressonância multiparamétrica, ela erra muito pouco na detecção precoce do câncer de próstata. Mas muitas vezes a ressonância você tem até que colocar um probe retal, assim, você entendeu? Que isso eu acho que a gente tem que tirar esse foco. O foco não é isso. Quando você compara, quando você vê um paciente com metástase, morrendo de dor, com injeções
de horário de morfina, que não consegue resolver sua dor, quando você vê um paciente que tem uma fratura patológica, o que é uma fratura patológica? Não quero terrorizar ninguém, mas eu tenho que explicar. Não, tem que falar. O que é uma fratura patológica? Fratura patológica é quando o osso quebra sozinho. O tumor cresce dentro dele e quebra o osso. Então imagina você ter uma fratura sem cair. Então quando você imagina isso, sinceramente, gente, falar diante disso, num toque retal, isso é meio idiotismo cultural. Exatamente, a palavra. Porque assim, não tem nem comparação, né? Mas é isso. Então o câncer de próstata está aí, a gente voltando, a idade é essa, não existe sintoma nenhum. Hoje, o que a gente tem de avanço é que existem alguns casos, isso mudou, isso é uma mudança recente, em que existem alguns casos em que a gente faz a detecção precoce e o tumor é uma característica tão favorável que a gente não precisa operar, a gente pode acompanhar durante alguns anos. Até enquanto o indivíduo tem vida sexual ativa, a gente chama de vigilância ativa. Certo. Eu tenho vários pacientes fazendo isso com resultado muito bom. Tá certo. Doutor, vamos dar aí uma pequena pausa aqui. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, agora 9h25, vamos para o nosso intervalo comercial. Vou ler e ouvir alguns áudios que foram enviados aqui, passar para o doutor, e vamos falar também aí, hoje, esperamos, que o assunto vai render, pelo que eu estou vendo aqui, né? É tanta coisa para falar, mas assim, temos aí a intenção de falar sobre o câncer de pênis, estamos falando da próstata, e temos a intenção também de falar aí do câncer de testículo, que realmente é assustador, como o doutor deu exemplos aqui, e vamos falar disso aí ainda hoje aqui no Entrevistas. É só um minutinho e nós já voltamos com a nossa programação, com a nossa entrevista com o Dr. Luiz Cláudio.